Oi, pessoal, tudo bem? Eu vim conversar com vocês hoje sobre um tema que é pouco falado quando a gente toca nas realidades, nas questões da população trans, que é amorosidade. É amor, é afeto, é carinho. Nós temos colegas que têm pesquisado esse tema, como a Frida Pátio, Ariane Sena, Maria Clara Araújo. Muitas companheiras, eu mesma tenho um texto que é sobre corpo positividade. Eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco esse conceito. E livre sexualidade para pessoas trans. É um tema que é pouco trabalhado, de fato, junto à própria população trans. Pensar a sua sexualidade para além da redução à objetificação sexual. O que significa sexualidade no sentido mais amplo, do afeto, do carinho, do cuidado com as suas parcerias, quaisquer que sejam as suas orientações sexuais. Então, por que eu falo em amorosidade? Porque tem um conceito fundamental da querida companheira, nossa feminista negra, amiga Vilma Piedade, que é a dororidade, que ela fala que o que nos une enquanto mulheres é essa dororidade, mais do que uma sororidade, que tem sido muito usada por um feminismo especificamente branco, liberal. É uma ideia de que qualquer mulher é minha irmã, minha companheira, minha soror, né? Do latim, mas que existe uma dor que nos une, né? Para além dessas questões. Né? A dor que, enquanto mulheres, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres chicanas, mulheres com deficiência, gordas, mulheres trans, mulheres travestis, mulheres lésbicas, bissexuais, camponesas, todas as mulheridades, essa dor nos marca e nos dá um caminhamento. Nós falamos bastante de dor enquanto mulheres. E aí eu me lembro muito dos ensinamentos da nossa Bell Hooks, né? Como a gente vai ensinar a transgredir, e o transgredir também significa pensar no amor. Né? Esse tema também tão trabalhado pela Audre Lorde, e que o amor ele tem sido muito desprivilegiado quando a gente tem pensado nas nossas corpas enquanto mulheres, e particularmente mulheres negras, né, e mulheres trans. Quando a gente fala da solidão da mulher negra, nós estamos falando também da solidão da mulher trans, da mulher travesti nas Américas, né, em todo o espaço da diáspora africana, em toda essa base de construção dessa sociedade que existe hoje, de exploração sobre os nossos corpos. Aquelas que eram vistas como boas para transar, para serem prostituídas, exploradas, né? E péssimas para casar. Aquelas que, por lei, existiam legislações coloniais que, se um homem branco europeu estuprasse uma mulher indígena, uma mulher negra, uma mulher de uma classe social inferior à dele, ele não era obrigado a casar com essa mulher, porque, por lei, o estuprador deveria casar com aquela que ele, pelas leis hispânicas, ele deveria casar com aquela que ele estuprou. Vejam só. Então a gente fala de cultura do estupro, não é uma experiência de hoje, é uma experiência colonial. E essa experiência de desvalorização de mulheres, de corpos femininos ao longo da construção das Américas, é uma experiência que marca a nossa existência. Quando em geral se fala, principalmente dos corpos, e se fala das experiências, dos pensares, dos afetos das mulheres trans, das travestis, geralmente se esquece da nossa história. Dessa história que vem com a colônia, dessa história que é anterior à colônia, antes de termos esses termos para falar de nós, antes de existir o termo mulher trans, ou mulher travesti, ou travesti, existiam as diversidades que em algumas culturas não tinham nome e em outras tinham, desde sempre. Eu gosto sempre de lembrar das Hijra, né, da Índia, um grupo histórico, social, formado há 5.000 anos, com divindades, com identidade, que seria equivalente às nossas mulheres trans travestis. Né? E diferentes experiências, como a Fafine, da Oceania, os dois espíritos das Américas, as Kudina aqui do Brasil, do povo Guaicuru, são nomes para experiências diversas. Kimbanda, né, as Kimbanda, né, que seriam como a gente chamaria hoje LGBTs, do Reino do Congo, da toda a região ali, né, que compõe essa parte de África, né, dessa experiência nossa banto, principalmente, as diferentes experiências que nós temos que tinham nomes ou não tinham, mas que existiam, gente, e que eram alvo do afeto, sim. Só que é uma grande questão do afeto e o desafio de falar de amorosidade, porque nós falamos muito de dor porque é o que nós temos sofrido.
Mas precisamos falar também da amorosidade, que é aquilo que a gente busca, aquilo que a gente exercita. É o afeto, como diria o Spinoza, o filósofo Spinoza, que nos faz caminhar e seguir. E nós estamos vivas, resistindo ainda, apesar de todo o feminicídio, de todo o transfeminicídio, do Brasil ser o 5º país do mundo em termos de feminicídio, e o primeiro quando pensamos no transfeminicídio, no feminicídio trans. Nossos corpos, enquanto travestis mulheres trans, têm sido assassinados porque somos objeto de um desejo que muitas vezes não é elaborado de forma a receber com amor essa mulher, né? Essa mulher porque ela é trans, ela é travesti, especialmente quando é preta ou indígena, quando ela não está num padrão racial valorizado nessa sociedade racista. É sobre esse desafio da amorosidade. Exercer amor não é apenas ser o companheiro ou a companheira de uma pessoa trans. Eu falo muito da perspectiva das mulheres por ser uma mulher trans, uma mulher transnegra. Mas eu falo também para os homens trans, para as pessoas transmasculinas. Nós precisamos desse afeto que vai muito além das relações de parceria, que primeiro são alvo de muitos ataques, nossos parceiros companheiros têm sido sofrido com a transfobia indiretamente, porque a sociedade transfóbica questiona continuamente sua sexualidade, ridiculariza, sem perceber que está nos ridicularizando, porque no fundo é transfóbica essa crítica, né? As nossas parcerias, nossos companheiros, essa tentativa de diminuir nossos afetos, como se nós não pudéssemos ser seres afetantes e afetados, né? pelo desejo, pelo desejar, pelo sermos desejadas, que não explicaria sequer por que existe tanto uso de pornografia no Brasil sobre os corpos de travestis mulheres trans e nem o próprio mercado internacional que tanto foca o Brasil quando pensa na exportação dos nossos corpos enquanto mulheres trans travestis. E como nós temos sobrevivido com dignidade e cidadania ao longo de gerações pelo trabalho sexual, né? Foi o trabalho sexual que sustentou gerações de travestis, de mulheres trans ao longo dos séculos neste país, quando elas não poderiam e ainda não podem majoritariamente estar no mercado formal de trabalho ou em outros espaços de trabalho não estigmatizados para pessoas trans. É uma luta secular também. Pensar trabalho é pensar em trans, é pensar em travesti. E nós trabalhamos há séculos, mas a questão é onde. E isso afeta também a visibilidade sobre os nossos corpos, como os nossos parceiros, nossos amigos, nossas amigas, nossas parceiras, nossos maridos, nossas esposas, nossos namorados, namoradas, nossos parentes, as pessoas que nos amam, nossos pais, nossas mães, nossos filhos, nossos irmãos, primos, sobrinhas, sobrinhos, irmãs, todo mundo que faz parte do nosso círculo familiar, como são vistos. Né? E então é uma luta de todo mundo, toda a família tem em si ou próxima uma pessoa trans, uma mulher trans, uma travesti, um homem trans, uma pessoa transmasculina ou uma pessoa não binária. Então é uma luta de todo mundo. É uma luta de afeto, de amar acima de tudo. Por isso a amorosidade é tão potente e precisamos falar dela. De amar, de cultivar este amor e de receber na integralidade a sua amiga, a sua parente, o seu amigo, o seu parente, a pessoa trans que está contigo, né? A sua companheira, o seu companheiro, o seu estudante, o seu professor, a sua aluna, a sua estudante, a sua professora, a sua médica trans, a sua psicóloga trans, a sua advogada trans, o seu advogado trans, em todas as profissões, o seu engenheiro trans. Que como você que não é trans, que é cis, também é uma pessoa que vive numa sociedade em que ela é alvo de muitos ataques, em que as pessoas não querem, em geral, ouvir o que nós falamos, em geral querem que um terceiro julgue o que nós falamos enquanto pessoas trans. A transfobia tem essa dimensão também, as pessoas muitas vezes não levam a sério sequer aquilo que a gente fala sobre nós. Imagina quando somos pesquisadoras, nós refletimos sobre a realidade e falamos de outros temas, né? Então, é um grande desafio, precisamos das parcerias e alianças para que a gente construa juntos, todo mundo, eu estou usando linguagem inclusiva para todas as pessoas, uma sociedade melhor, onde os afetos não sejam mais minimizados, onde, para além da questão da transfobia que eu falei, no juízo sobre os parceiros, parceiras de pessoas trans, tem também a homofobia internalizada aí, né? A ideia de que quando nós temos um companheiro, por exemplo, enquanto mulheres trans, ele seria um homem gay. Isso é muito frequente porque a homofobia está muito presente sobre os nossos corpos, sobre os corpos, inclusive, de outras pessoas, de homens gays, cis,
É como se, mesmo que eles fosse uma coisa que diminuísse sua masculinidade. A masculinidade desses homens, principalmente, tem sido questionada. Então isso é muito sério. Isso mostra o quão profunda é a discriminação. Né? E, para além disso, é transfobia porque é uma negação da nossa identidade enquanto mulheres. Então não adianta você fazer discurso que aceita, que gosta, que ama pessoas trans, mas você não reconhece os nossos parceiros, você trata eles como se eles não fossem, por exemplo, falando do meu lugar enquanto mulheres trans, enquanto mulher trans, enquanto travesti, você não os trata enquanto parceiros de mulheres, independentemente do tipo de orientação, né? Que obviamente tem, no mínimo, uma pessoa bissexual ou heterossexual numa relação com uma mulher trans, com uma travesti. Se fosse com um homem trans, né? E aí pensamos na diversidade sexual e de gênero, né? De uma mulher com um homem trans, uma mulher cis, né? Uma mulher trans com um homem trans. Pensar nos casais transcentrados também é pensar em amorosidade. É pensar que nossa identidade de gênero enquanto pessoas trans não restringe a nossa sexualidade nem os relacionamentos que nós temos, sejamos com pessoas cisgêneras ou transgêneras. Então basta de discriminação, basta de naturalizar, reconheça-se o nosso lugar enquanto mulheres, para além dos estereótipos que tentam reduzir mulheres a órgãos genitais, homens a órgãos genitais, como se órgãos genitais definissem quem você é. É uma coisa que eu já falei uma vez para um aluno, por exemplo. A gente pensa com a cabeça de cima ou a gente pensa com o órgão genital, né? Então, o nosso pensamento, o nosso afeto, aquilo que nos move, está entremeado na vida. Nós precisamos, primeiro, reconhecer esse desejo, que não vai ser mudado por teorias, o desejo está posto. A questão é como as pessoas elaboram esse desejo. E aí está o grande desafio nosso, construir desejos que permitam que todas as pessoas, especialmente pessoas trans, tenham livre sexualidade, e que não seja visto como uma caridade, mas como um reconhecimento de que nos amamos, que somos amadas e que nós podemos fazer um mundo melhor se ele se transformar. É isso, gente. Obrigada.